Psiquiatra Aloysio Andrade. Gostou ou não, doutor? Nossa, eu vi que demais. você ficou com a carinha boa, ouvindo a letra, observando. Acontece que eu não estava nem lembrando do pacote que envolve Natal, Réveillon, férias e Carnaval. Tá tudo junto. Assim, puxa vida, ó, o Carnaval apareceu pela primeira vez na minha cabeça agora, né? Em homenagem a Belo Horizonte, eu posso dizer, Júnior, que a primeira vez que eu vi o centro de Belo Horizonte, a região central, quando saí da Serra, que fui criado na Serra, nascido e criado na Serra, foi em 1961, quando eu tinha, então, 4 anos de idade, eu sou de 57, e que peguei um ônibus com minha mãe e fui ao Instituto de Educação. O Instituto de Educação só tinha mulheres, era só para o ensino feminino, vamos dizer. E eu fiz parte da primeira turma de homens, né, em 61. Então, até então eu só conhecia a Serra, então eu não conhecia Belo Horizonte, né? E quando vi aqueles ficos que tinha no centro da cidade, né, tem as fotos, né, os ouvintes internautas podem ver, depois procurar no Google, né, Avenida Afonso Pena, na década de 60, depois cortaram todos porque deu uma praga chamada Mintinhas, o prefeito era o Amintas de Barra e de maldade puseram o nome, uns bichinhos pequenininhos, caía no olho, era um incômodo, eram as largatas enormes que os ficos davam e os amintinhas. Então, minha memória de Belo Horizonte tem já 61 anos de idade, eu tenho muito agradecimento a fazer, porque apesar de passar minhas férias no Rio, em São Paulo, que tinha outra dimensão, mas Belo Horizonte para mim é a cidade não só onde eu nasci, mas onde eu tive grandes alegrias na vida, e a população belo-horizontina, estava vendo até algumas reportagens falando sobre o quanto acolhedores são os belo-horizontinos, o quanto acolhedores somos nós, isso aí é uma bênção. O senhor é natural de Belo Horizonte, doutor? Natural de Belo Horizonte, apesar da raiz em Ouro Preto, mas eu vim nascer no Hospital São José, ali perto da Praça Raul Soares. Legal demais. Mas é tão legal conhecer pessoas que nasceram aqui, né, como o doutor, como a Rose, que é diferente, assim, porque eu convivo muito com as pessoas que vieram do interior para cá, porque aqui é meio que uma mistura mesmo, né? Todo mundo vai chegando e vai misturando, né? E pessoas que realmente têm raiz aqui, como o doutor e a Rose. Boas escolhas para esse aniversário de Belo Horizonte. Teve uma época que era raro você encontrar alguém que tivesse nascido em Belo Horizonte, né? Porque a cidade é nova. Então, assim, pelo menos pais ou avós eram do interior, ou eram de outro estado, ou eram do exterior, né? Exatamente. Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição. Que é a padroeira, né? É a padroeira. Não é a padroeira de Belo Horizonte, não é. É Nossa Senhora da Boa Viagem, 15 de agosto. Nossa, haja feriado. Ah lá, então você vai fazer confusão, tá vendo? Bora lá. Todo mundo tem essa confusão, Esse costume da veneração à Imaculada. Ainda. E a Boa Viagem, porque eles dizem, né, Fernanda, que foi em torno da igrejinha da Boa Viagem que começou o Curral del Rei, né, que era o nome da fazenda onde Belo Horizonte... É por isso que ela é a padroeira mesmo. Começou a ser ocupada, né? Tem hora que eu acho que eu não estou no Brasil, não. Porque vamos fazer um brainstorming do mindset, de não sei o quê. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E dizer que não pode fazer isso num documento oficial é o óbvio, mas precisa ser dito, ou não? Eu começo falando sobre o termo linguagem neutra, né? Que eu acho que de neutra não tem nada, né? Porque você incorpora uma série de neologismos. Neologismos, gente, é palavra que não existia e você cria, né? Você inventa, né? Então, lógico que isso traz uma dificuldade de compreensão. Agora, tem determinadas expressões que há tanto tempo são usadas, hoje, há tanto tempo que elas estão presentes, né? Por exemplo, uma atual aí, delivery, né? É sinônimo de quê? De entrega, né? Assim, vou fazer uma entrega ali, vou fazer um delivery ali, né? Isso virou comum, né? Todo mundo fala, né? Por exemplo, a palavra charme não é do português, mas todo mundo sabe o que é charmoso, o que é charme, né? Então, assim, tem algumas palavras que eu acho que é o próprio tempo... Charme é francês? É francês. Olha só. O próprio tempo faz com que a palavra seja incorporada e passe a ser da linguagem corrente. Agora, forçar a barra, né? Feita essas linguagens que são justamente para dificultar a compreensão. Outra coisa que acontece também, Júnior, é essa questão das siglas, né? Então, você pega, em vez de falar Rede de Atenção Psicossocial, você chama de RAPS. Quer dizer, quem não é da área da saúde mental tem a menor ideia do que seja RAPS, né? O que seja CAPS, o que seja CERSAM. E usa-se muito essas abreviaturas que tornam completamente difícil a compreensão, né? Difícil? Não, impossível, né? Então, eu acho que a ideia para mim, Rose, é isso, a linguagem mais simples possível, que não quer dizer que seja uma linguagem que tenha palavras só superficiais. Você tem palavras que são para descrever, por exemplo, as emoções, os sentimentos, que não é uma coisa simples, é uma coisa mais, vamos dizer, sofisticada. Mas do ponto de vista da incorporação dessas terminologias estrangeiras, eu acho que quem vai decidir se a gente vai incorporar ou não é o tempo.
É verdade. E o uso corrente. É verdade. Pelo jeito, né, o que a maioria pensa também prevaleceu de que não há necessidade, não é discriminação, não é destratar ou não incluir as pessoas, falar usando a língua padrão. De uma certa maneira, Fernanda, como a gente falava antigamente, né, puxar a brasa para a própria sardinha ou a sardinha para a própria brasa, tinha gente em discursos oficiais, vários aqui eu presenciei no governo de Minas, que falavam todos, mas assim, querendo que fosse todos mesmo, assim, para, né, sobressair. Mas era só essa palavra, né, doutor? No resto do discurso falava só a linguagem padrão, não é? Essa era para marcar presença, né? Até porque não é tão simples assim você transformar de supetão todas as palavras, imagina só. Para falar a verdade, algo antes disso já me irritava. Que era o bom dia a todos e a todas. Isso já me irrita, não tem necessidade. Não porque no português o masculino sobressai, né? Quando você tem o feminino masculino, já me irrita. Imagino todos o tanto que me irritava. Enfim. Eu fazia assim, bom dia para todo mundo. Para todo mundo, tá resolvido. Ela vai evoluindo, algumas palavras que são só faladas, elas acabam sendo incorporadas para o dicionário e por aí vai. Então, às vezes algumas pessoas estranham, mas não é tão difícil assim, não é tão diferente assim, alguém chegar com uma proposta nova para qualquer coisa que seja. E tem que haver a tal da flexibilidade, o tal do jogo de cintura, né, Fernanda? Que é essa capacidade adaptativa, né? O Darwin, o famoso pesquisador, ele dizia que sobrevivem não as espécies mais fortes, mas as espécies mais adaptáveis, né? Então a gente tem que ter isso. É lógico que a diferença entre o cabeça dura e o convicto é grande na prática, mas eles são vizinhos, assim como a paz é vizinha da lerdeza. Assim como a alegria é vizinha da euforia. Quer dizer, você tem uma diferença grande, apesar de serem muito próximas. E essa questão de você ser capaz de se adaptar, ser capaz de incorporar novas coisas, e não quer dizer, Júnior, que você seja um vira-folha, um frágil, um inseguro, qualquer coisa te influencia. Não é isso, gente. É uma questão de você, então, ter uma certa capacidade adaptativa. E o órgão que faz isso, Fernanda, aliás, são dois órgãos, é o fígado e a vesícula, o sistema hepatobiliar, que faz com que a gente digira não só as gorduras, o triglicérides e o colesterol do sangue, da alimentação, mas também para que a gente tenha essa capacidade de administrar os desafios, administrar a convivência com os chatos e suas chatices. Agir com o fígado, é mais ou menos isso, né? É porque o fígado digere, então você não acha o chato tão chato, nem a chatice tão chatice, você sente que aquilo ali te traz um desconforto, mas não um horror completo, não uma sensação de insuportabilidade, né? Então essa questão de um certo grau, uma certa habilidade em se ajustar a novas situações é muito importante. Madrugão, gostou do nome, Júnior? Eu gostei. Pois é, ele vai Você queria madrugadão, né? Eu achava que fazia mais sentido. Madrugão é bom, Su. Eu acho. Não, mas madrugadão dá a indicação mais adequada. Madrugão, você fala assim, grão? Madrugadão. Já ouvi também vários empresários reclamando, até o pessoal de hospital, porque como não tem ônibus, hospital também, a pessoa sai do plantão e não tem como ir para casa. Ela corria muito risco, andava muitos quarteirões a pé, tinha que ficar fazendo muita hora para chegar ao horário do ônibus. Então, acho que isso vai viabilizar muito para empresários, a área de saúde, para os trabalhadores, né? Porque o cara não tem que ficar tanto tempo na rua esperando. E aí, doutor, boa medida ou não? Olha, o volume de pessoas beneficiadas, Júnior, é enorme, mas é enorme mesmo. E aí a gente vai chamar atenção para a importância da sensibilidade política, ou para a sensibilidade dos políticos, que ao perceberem uma necessidade da população, uma demanda já presente, Fernanda, não é uma demanda imaginária, sem imaginar que vai precisar, não, já tem essa necessidade. E como, infelizmente, a maior parte das atitudes políticas, ela não acompanha o momento, elas são tomadas depois, um tempo significativamente adiante, né? Então, parabenizar a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, todo mundo está envolvido nesse processo. E quando você tem uma população tão grande beneficiada, inclusive o clima coletivo, Júnior, ele melhora. Porque quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas satisfeitas você tem, essa aura que a gente chama, ela espalha, né? Então você tem um clima melhor, você tem um astral melhor. Então eu acho que isso daí vai ser fundamentalmente importante. E a vulnerabilidade das pessoas de madrugada, é até engraçado isso, porque essa noite eu sonhei que eu estava numas ruas desertas, nos lugares escuros, e eu naquele negócio falei, gente, eu tenho que ir embora, mas não tem como ir embora. Impressionante, porque vivenciei esse sufoco. Aí eu resolvi ficar parado num lugar, mas aí você pode ser assaltado também. Eu falei assim, não, mas pelo menos eu não estou procurando novos riscos, né? Parabéns aí para a atitude, parabéns para a providência
ser tomada. A gente tinha o maior cuidado e os professores orientavam que a gente tivesse muito cuidado com o material didático, porque no próximo ano outra pessoa iria usar. Um irmão, né? Ou um irmão. Mas, e eu tô falando de escola pública, né? Quando a gente fala da questão da escola privada, tem isso ainda, né? Um irmão mais novo ainda pode usar. Mas chegou um ponto em algum lugar da história, que eu não sei qual, que decidiram que precisavam ganhar muito dinheiro com livro. Com material didático. E aí começaram a inventar a mudança, não reutilizar. Não entra na minha cabeça. E quando o livro não foi tão bem cuidado como deveria, né? E às vezes realmente isso acontece, fica sujo, você tem esse sistema, antigamente deve ter um mecanismo, um equipamento mais moderno, chamava guilhotina, né? Sim. Ainda existe ela, né? Que você parte, assim, quando você está sujo na parte de fora, quando você passa a guilhotina, você diminui um tamanho mínimo naquele papel e ele fica novinho em folha, né? Novinho. E a guilhotina tem pelo menos uns 1000 anos, talvez? Não é um equipamento novo, né? Dá para usar ainda, né? Não chega a ter 1000 anos, não, mas foi inventado por um francês, um médico francês, né? Que tinha o sobrenome Guion, né? E que acabou malfadadamente morrendo na guilhotina, né? Mas eles brincavam quando se falava de guilhotina, falavam assim, a pessoa falou assim, tô querendo morrer. Falei assim, olha, eu tenho uma técnica que é antiga, que é eficaz e que não dói. É barata, né? Foi assim o quê? Foi assim uma guilhotina. Nossa senhora, doutor do céu. É porque você não sente nada, né? Quer dizer, você corta, você secciona, então a dor que seria levada para o cérebro cortando esse segmento. Quer dizer, é horrível você morrer de qualquer jeito, né? Por isso nós estamos falando em célula-tronco aqui, da importância. Por isso não vão ver 200 anos. Mas realmente é uma forma, e foi inventada para diminuir o sofrimento da pessoa que estava sendo sacrificada, porque era inicialmente apedrejada, você imagina, você tomar pedrada até morrer, o enforcamento, né? Já houve tempo que era fogueira, né? Você queimava. Então, assim, a guilhotina é um método mais, vamos chamar aí, entre aspas, gente, higiênico, rápido, eficaz e barato. Gostando desse papo não, doutor? Porque a mamãe tinha muito essa consciência. Ela falava, o Estado te dá. Se o Estado te deu, você tem que devolver em perfeitas condições. Em perfeita condição de uso para o próximo aluno. Então, a gente entregava e a professora falava, gente, olha como exemplo, como ela devolve o material e tal. Então, era muito... Para mim, isso é tão óbvio que não precisava ser nem lei. Porque é puramente financeiro, né? E uma criança bem treinada, Rose, é um ser humano adulto bem comportado. Graças né? a Deus. Porque a criança, ela vira gente. E tem falado isso aqui muito. Assim, você humanizar é sinônimo de desanimalizar, né? E isso é feito através do treinamento, né? E foi bem treinado, realmente, esse menino, essa criança bem treinada, se torna um adulto mais evoluído. Você passa a olhar para a sociedade, para o outro, né? Você não tem esse olhar de falar, isso é meu, vou rabiscar ele inteiro. A Viegas usou o livro reaproveitado? Ou você já é mais novinha, né? Tem escola particular tinha de comprar. Tinha de comprar. Já estava nessa onda já. Já tava. Uma pena, né? E é tão legal a gente cuidar das coisas também, né? E o reconhecimento por parte do professor ou dos pais, isso estimula muito a criança, né? Eu lembro a primeira vez que eu me lembro de um resultado, de um trabalho que eu fiz, a professora escreveu, excelente, ponto de exclamação. Parabéns, ponto de exclamação. Continue assim, 3 pontinhos, reticência. Que legal. Nossa, aquilo ali me deu um alento, eu cresci uns 2 centímetros. Num ambiente maravilhoso e com a comida também maravilhosa lá na casa Calixto. Agora, oi? Opa, o endereço é ali no São Pedro. São Pedro. Tá pertinho aqui da gente, inclusive. Você gostou, só interessou, né, doutor? Eu já queria saber a fonte. Eu vou te passar já o endereço certinho, mas bom. E é outro vídeo que eu acho maravilhoso, que é uma doninha rezando o terço com a Alexa. Ela estava sem companhia, eu achei maravilhoso demais. Enfim, tem funções que a gente nem acredita, né? Eu acho até que tem que mudar o nome de inteligência artificial, né? Uma palavra que não seja tão artificial, né? Inteligência evoluída, alguma coisa assim, porque a tendência, Júnior, é de que vá havendo cada vez e mais rapidamente um aumento da capacidade na adequação das respostas, né? E que eu acho que vai chegar um momento que a inteligência artificial vai praticamente não alucinar,
não chutar respostas a esmo, sem, né? Porque não sabe responder, responde qualquer coisa, né? O ponto é que já há, inclusive, inteligências artificiais sendo treinadas para identificar inadequações no uso da inteligência artificial. Um sistema de autorregulação ou de autocontrole, né? Eu estou muito otimista com relação à questão. Espero que não haja em nenhum momento, uma revolta dos robôs ou da inteligência artificial, que ela resolva bagunçar tudo. Assim, está muito normal, está muito certinho, está muito, como diz na gíria, careta, mas vamos espalhar o bolinho. Tomara que não, tá, gente? Vamos orar. Doutora Luísa Andrade, psiquiatra, nosso colega de toda sexta-feira, obrigado mais uma vez. O senhor falou que tem 2 recados aí. Isso é rápido, tá, gente? Nós estamos, então, no Dezembro Laranja, que é um alerta sobre o câncer de pele. O câncer de pele é o câncer que mais acomete os brasileiros, são 200 mil novos casos por ano, tem os casos que são mais simples e tem os melanomas que são os mais graves. Então, a questão basicamente de evitar o excesso de sol, usar protetor solar. E outra coisa importante, se você tem verruga, se você tem alguma coisa, alguma região mais escura na pele, faça uma consulta com o dermatologista, porque a prevenção é a retirada de verrugas, a retirada de áreas que já estão dando sinal que estão degenerando, tá? E evitar o excesso de sol, o sol deve ser tomado antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, fundamental. E segunda coisa, que hoje em dia, na estatística de 2024, o número de pessoas que morrem por dia no Brasil, que morreu em 2024 por não efeito dos antibióticos, né? A pessoa toma um antibiótico e a doença continua, a infecção continua, é muito grande isso, 600 pessoas por dia. É lógico que isso é uma estatística maior na realidade, isso aí é, né, um número menor. Então, sobre os antibióticos, 2 recomendações rápidas. Primeiro, não tome antibiótico à toa. Hoje já há mais dificuldade porque precisa de receita, né? Mas tem muita farmácia que vende sem, infelizmente, né? Então, não tomar antibiótico desnecessariamente e não interromper o uso na metade. Às vezes o médico passa para tomar 15 dias, a pessoa toma só 7 dias, ou passa para 7 dias, toma 3 dias, deu uma melhorada, já para. Isso faz com que as bactérias se acostumem com o antibiótico e quando você precisar dele, ele não vai fazer efeito que a bactéria acostumou. E lá no Instagram, doutor? @Aloísio, ALOISO, Aloísio A. Andrade. Até a próxima, doutor. Até, bom fim de semana. O Eustáquio Ramos atualiza o noticiário, a gente volta já.